Meu pai disse que não vai me conduzir ao altar e escolheu uma viagem ao Havaí com sua filha favorita em vez disso, mas depois mudou de ideia um dia antes do casamento porque eu fiz isso. Então, eu, uma mulher de 26 anos, vou me casar nesta semana. Faltam apenas 5 dias para o casamento e já estou envolvida em tanto drama, e tudo isso graças à minha irmã e ao meu pai. Para dar um pouco de contexto, meu pai foi pai solteiro nos últimos 10 anos, desde que minha mãe faleceu após uma longa e difícil batalha contra o câncer quando eu tinha 16 anos. Foi incrivelmente difícil para nós, mas mais para mim, porque naquela época percebi que agora ninguém estava do meu lado e que minha irmã teria a oportunidade de me dominar tanto quanto quisesse. Minha mãe nos tratava de forma igual, e depois que ela faleceu, minha irmã conseguia fazer o que queria, mas não era tão fácil para mim. Minha irmã Kate é 2 anos mais velha que eu e 10 vezes mais irritante e condescendente do que qualquer outra pessoa que conheço. Ela literalmente me tratava como sua serva pessoal quando éramos mais jovens, e sempre que eu protestava, meu pai me pedia para fazer o que ela queria porque, aparentemente, ela era muito frágil para fazer as coisas por si mesma. Isso era apenas uma encenação, eu sabia, mas meu pai acreditava nela. Sempre ajudava o fato de que ela era uma criança doente quando era mais jovem, mas à medida que cresceu, superou isso. No entanto, ela ainda gostava de finger que estava cronicamente doente, recuperando-se de resfriados ou várias outras doenças comuns a qualquer momento, apenas para evitar fazer suas tarefas domésticas. Então, eu acabava fazendo todo o trabalho em casa enquanto ela ficava deitada em seu quarto sem fazer nada. Eu costumava achar isso incrivelmente irritante, mas se eu não fizesse, ninguém mais faria, porque meu pai sempre estava muito cansado ao voltar do trabalho, e eu não queria incomodá-lo de qualquer maneira. Felizmente, eu não precisava mais morar com ela. Não tivemos contato depois da faculdade, já que eu não gostava dela e nunca nos demos bem. Ela sempre tentava me provocar e simplesmente ser irritante em geral, então eu estava bastante feliz de ter saído de casa. Eu certamente sentia falta do meu pai, mas não ia sacrificar minha sanidade para viver com minha família. Sei que muita gente acharia estranho, mas eu me dava bem com meu pai, apesar de ele ser claramente parcial em relação à minha irmã. Não consigo evitar. Tínhamos um bom relacionamento, e costumava ser assim até recentemente. Não é que eu fosse um capacho para ele, eu sempre protestava e me defendia quando ele era difícil demais de lidar, e tivemos nossa cota de brigas ao longo dos anos devido à sua parcialidade em relação a Kate, mas no final do dia, ele ainda era meu pai e eventualmente eu fazia as pazes com ele. Conheci meu noivo, Andy, na faculdade, e depois de namorarmos por quase 8 anos, finalmente decidimos nos casar este ano. Estamos em bons lugares em nossas respectivas carreiras e simplesmente parecia o momento certo. Não posso dizer o mesmo da minha irmã, já que Kate tem passado por momentos difíceis ultimamente e voltou a morar com meu pai. Depois de se formar, ela morou sozinha por alguns anos, mas no ano passado decidiu deixar o emprego para se juntar à amiga em um negócio de joias. Infelizmente, não deu certo. Elas não fizeram nenhuma pesquisa e também não estavam adequadamente preparadas, simplesmente se lançaram sem pensar muito, então, naturalmente, estava condenado desde o início. Elas não só queimaram todo o dinheiro do investimento que haviam arrecadado principalmente de familiares e amigos, como também não conseguiram obter uma quantia substancial do negócio. Ela já havia deixado o emprego, e depois que o negócio fracassou, teve que fechá-lo e, desde então, está desempregada. Já se passaram quase 6 meses e ela nem se incomodou em procurar outro emprego, então está completamente dependente do meu pai. Ele planejava se aposentar em alguns anos, mas agora não acho que isso seja viável, já que ele está sustentando-a. Esse é apenas um dos temas sobre os quais temos discutido ultimamente, porque acho que ele precisa dizer a ela para se levantar e procurar um emprego, porque não pode simplesmente depender de seu pai envelhecido pelo resto da vida e ficar em casa porque o negócio fracassou. Ela precisa sair e fazer algo com sua vida. Mas meu pai diz que ela só precisa de um pouco de tempo para superar as coisas e lidar com isso emocionalmente antes de se comprometer com outra coisa. Temos opiniões muito opostas sobre este tema, então tentamos não falar sobre isso, já que só levaria a uma briga. Além disso, fiquei noiva apenas algumas semanas depois que ela teve que fechar seu negócio, e meu pai acredita que essa é outra razão pela qual ela está tão chateada, porque até mesmo sua irmã mais nova está indo bem na vida e ela nem consegue se levantar da cama na maioria dos dias. Sei com certeza que ela está com ciúmes de mim agora porque ela faz questão de publicar isso nas redes sociais e finge que tudo de horrível no mundo está acontecendo com ela para chamar a atenção. E sempre que alguém responde às suas postagens, ela simplesmente se lamenta e diz que merece tudo e não eu. Mas, aparentemente, consegui porque estou disposta a manipular e pisar nas pessoas para avançar. Obviamente, eu não faço isso, e estou onde estou por meu árduo trabalho e esforço, e ela está onde está porque gosta de se fazer de vítima, embora seja responsável por todas as coisas ruins que aconteceram com ela. Bem, exceto por uma. Talvez há 3 semanas, o gato dela morreu depois de quase 15 anos. Ela teve esse gato por muito tempo e estava muito apegada a ele. Quando isso aconteceu, naturalmente, ela ficou devastada de dor, e meu pai me disse que as coisas estavam tão mal que comecei a sentir pena dela. Não vou mentir. Queria me aproximar dela e oferecer minhas condolências,
mas não queria parecer falsa, então pedi ao meu pai que transmitisse minha mensagem de qualquer forma. Ela já estava bastante deprimida, e depois que o gato morreu, ela se recusou a comer por dias, e meu pai teve que literalmente implorar para que ela saísse da cama e tentasse sobreviver. Era realmente patético e eu realmente me senti mal por ambos, mas eu estava muito ocupada com os preparativos do casamento porque só faltavam algumas semanas para o grande dia, então decidi não me envolver muito com o que estava acontecendo lá. Mantive contato com meu pai e o consolava sempre que ele estava muito chateado com o comportamento de Kate, mas isso era realmente o máximo que eu podia fazer de qualquer forma. Não pensei que isso levaria a nenhum problema, mas descobri que ele não poderia me conduzir ao altar no dia do meu casamento. Obviamente, eu tinha assumido que seria ele quem faria isso, mas liguei para pedir formalmente que ele me conduzisse ao altar no dia anterior a essa ligação telefônica. Pensei que ele aceitaria imediatamente, mas ele me disse que precisava de tempo para pensar, o que foi suspeito, e depois me ligou no dia seguinte para recusar, e quando perguntei por quê, já que obviamente estava perplexa, sua razão simplesmente me deixou boquiaberta. Ele me disse que Kate havia cremado seu gato há algumas semanas e agora queria ir ao Havaí e espalhar suas cinzas na praia, porque há alguns anos, ela e um grupo de amigos. Então, aparentemente, ela tinha muitas boas lembranças desse lugar, e era especial para ela, e no dia do meu casamento. Então, não só meu pai recusou me conduzir ao altar, mas também me disse que iria com Kate, já que esta era a primeira vez em semanas que ela havia falado sobre querer fazer algo e sair de casa. Ela também solicitou especificamente que meu pai a acompanhasse porque queria alguém que a apoiasse emocionalmente. Eu estava extremamente irritada quando ele disse isso, mas tentei lidar com as coisas com calma e disse ao meu pai que talvez uma amiga dela pudesse acompanhá-la, ou que talvez ela pudesse fazer isso pelo menos um dia depois do meu casamento. Queria que pelo menos um dos meus pais estivesse presente no meu casamento, mas meu pai disse que ela estava bastante firme no que havia dito, e ele mesmo havia feito as mesmas sugestões, porque também queria poder comparecer ao meu casamento, mas quando tentou sugerir outra coisa, ela ficou muito chateada e começou a acusá-lo de não se importar com os sentimentos dela. Aparentemente, segundo ela, no dia do meu casamento, eu teria muitas pessoas ao meu redor que se preocupavam comigo, mas ela só tinha meu pai, e acredita que deveria ser a prioridade neste momento, já que está passando por uma fase muito difícil em sua vida. Quando meu pai disse que também acreditava que, dada a situação dela, ela deveria ser a prioridade neste momento, perdi completamente a cabeça e disse a ele que ela havia sido sua prioridade toda a sua vida. Então não me surpreende que ele estivesse me deixando de lado no dia do meu casamento só para estar com ela. Nem sequer lhe dei a chance de dizer mais nada. Simplesmente desliguei e o bloqueei em todos os lugares. Estava muito chateada, e quando contei a Andy sobre isso, ele parecia entender de onde eu estava vindo. Chorei muito nos 2 dias seguintes, mas depois decidi me vingar do meu pai e fiz algo que sabia que o irritaria. Eu sabia que minha irmã estava jogando comigo e tentando me irritar, então o certo era fazer algo que sabia que os irritaria a ambos. Meu tio é irmão gêmeo do meu pai, e eles absolutamente se odeiam. Eu soube disso desde que era criança. Sempre que estavam juntos, tentavam se superar, o que deixava todos os outros desconfortáveis. Meus avós tentaram de todas as maneiras fazê-los parar, mas eles se odiavam tanto que era muito difícil controlá-los. Eventualmente, superaram isso, e depois que minha mãe faleceu, meu pai parou de comparecer a qualquer evento em que sabia que meu tio estaria presente. Pessoalmente, eu não tinha nada contra meu tio, e honestamente, podia simpatizar com ele porque sabia o que era ter um irmão a quem você odiava, mas não tínhamos um relacionamento particularmente próximo. De qualquer forma, depois dessa conversa com meu pai, estava tão irritada que decidi ir ao encontro do meu tio e pedir que ele me conduzisse ao altar. Ele ficou bastante surpreso quando fiz isso e disse que não sabia o que dizer porque não pensava que fossemos próximos o suficiente para isso, mas eu disse que isso era para irritar meu pai pelo que ele havia feito. Depois disso, não precisei convencê-lo mais. Ele estava a bordo assim que ouviu isso. Meu tio realmente começou a rir e me disse que nunca deixaria passar a oportunidade de envergonhar seu irmão. De qualquer forma, concordamos que faríamos uma publicação sobre isso e que certamente chegaria ao meu pai. Então, naquela mesma tarde, publiquei sobre como estava grata ao meu tio por aceitar me conduzir ao altar, e em poucas horas recebi uma ligação telefônica do meu pai. Eu o havia desbloqueado para esse propósito, e assim que ele me contatou, disse que estava muito chateado porque eu havia considerado sequer falar com meu tio e estava substituindo por aquele cara, de todas as pessoas. Ele me disse que convenceria Kate a adiar a dispersão das cinzas, mas agora tudo o que eu precisava fazer era aceitar que ele me conduzisse ao altar porque seria muito embaraçoso e insultante para ele que meu tio me conduzisse ao altar quando ele ainda estava vivo e bem. Eu disse a ele que ele teve uma chance e a desperdiçou por causa de Kate, e agora eu estava lhe dando uma dose do próprio remédio. Ele ficou muito chateado e disse que eu estava sendo mesquinha e imatura, e eu concordei. De fato, estou sendo mesquinha e imatura, mas isso só parecia irritá-la ainda mais. No final de liga KO. Estava querendo e disse que nunca esperava que eu agisse assim porque estava tentando estar lá para minha irmã deprimida, que estava passando por um momento muito mais difícil do que eu agora.
Ele disse que eu não tinha absolutamente nenhuma empatia e estava sendo pura maldade porque minha irmã literalmente havia perdido tudo e eu não podia sequer deixá-la ter meu pai por um dia. E agora sinto que o que fiz foi um pouco insensível porque ele tinha razão sobre minha irmã ter perdido tudo. Então, preciso que me digam se devo me desculpar com meu pai ou não. Pedi ao meu tio que me conduzisse ao altar depois que meu pai se recusou porque minha irmã queria que ele acompanhasse ao Havaí no dia do meu casamento. Atualização 1. Faltam 2 dias para o casamento e sabe de uma coisa? Vou caminhar pelo altar sozinha em vez de passar por todo esse problema. Acho que é mais apropriado que eu caminhe sozinha, já que a longo prazo percebi que vou estar sozinha. Falei com meu tio, e como já obtivemos a reação que queríamos do meu pai, ele disse que estava bem com isso. Agora ele será apenas um convidado, como deveria ter sido antes. Ele não se importou, já que inicialmente também tinha dúvidas sobre me conduzir ao altar. Também falei com meu pai, mas não falei com ele pelo telefone porque isso levaria a outra conversa confrontacional. Então, simplesmente deixei uma mensagem para ele e disse que, se quisesse assistir ao casamento, estava livre para fazê-lo, mas não precisava me conduzir ao altar. Também disse que, se ele não quisesse assistir ao casamento e quisesse ir ao Havaí com Kate, também estava livre para fazê-lo, mas então eu teria que cortá-lo da minha vida pelo resto da vida porque ele já teve chances suficientes para me provar que me trataria como uma prioridade quando realmente fosse importante, mas falhou em fazê-lo todas as vezes. E agora simplesmente não quero mais tolerar esse tipo de desrespeito. Quero me casar e tem sido uma grande perda de tempo, já que ele nunca se importou em pensar como eu me sentiria em relação a certas coisas. Se ele tivesse se importado, nunca teria lançado essa bomba em mim com apenas alguns dias antes do casamento. E se ele se importasse, teria se desculpado comigo. Depois de enviar essa mensagem, ele nem se deu ao trabalho de me responder. Falei com Andy sobre isso e ele acha que é a decisão certa, já que faltam apenas alguns dias para o casamento e ainda não conseguimos resolver as coisas com meu pai. Neste ponto, nem acho que tenha outra opção. Atualização 2. Olá. Antes de mais nada, me casei ontem. Ainda não consigo acreditar. Estou casada. Junto com o anel de noivado no meu dedo. Agora tenho a aliança de casamento. É surreal e estou muito feliz agora. Então, odeio ter que pensar no meu pai e na minha irmã, mas devo uma atualização a vocês, e uma detalhada, já que basicamente só desabafei e fui embora na última. Infelizmente, ou talvez felizmente, meu pai não compareceu ao casamento. Sim, pelo que sei, ele decidiu assistir à dispersão das cinzas do gato morto da minha irmã no Havaí com ela, o que é uma coisa normal de se escolher em vez do casamento da sua outra filha. De qualquer forma, nem quero entrar nisso, já que algumas pessoas me odiaram por agir como se eu não levasse a sério a depressão da minha irmã, o que acho incrível, e isso é algo em que vou manter minha posição. A depressão é algo terrível e eu não desejaria isso nem ao meu pior inimigo, que ironicamente é Kate. Não foi a depressão que a levou a fazer isso, foi sua necessidade severa e incapacitante de ir contra mim e ser o centro das atenções em todos os momentos que a fez escolher espalhar as cinzas do seu gato no Havaí no dia em que eu deveria me casar. Ela poderia ter esperado alguns dias e feito isso depois, ou talvez pudesse ter feito isso antes, mas simplesmente teve que fazer isso no dia do meu casamento. Acho que não é uma coincidência, e ela sempre teve algo contra mim, então me recuso a acreditar que isso seja apenas ela agindo por causa da depressão. E quanto ao meu pai, essa é outra história completamente diferente. Nem sei o que dizer sobre ele. Vai ser difícil passar a vida sem ter nenhum dos pais do meu lado, mas sejamos realistas, ele nunca esteve do meu lado, de qualquer forma. Para ele, a vida sempre foi sobre Kate, e agora vejo isso com total clareza. Fui uma tola por acreditar que as coisas poderiam mudar algum dia. Ele escolheu não comparecer ao meu casamento e foi muito astuto em relação a isso. Ele não me avisou até depois da cerimônia, então até então, eu ainda estava muito confusa sobre se ele compareceria ou não, já que eu havia deixado uma mensagem para ele antes, mas ele não respondeu. Continuei verificando meu telefone, mas depois de ter caminhado pelo altar e tudo ter terminado, percebi que ele não apareceria, e foi então que ele escolheu me enviar uma mensagem dizendo que estava no Havaí com Kate e que havia decidido assistir à dispersão das cinzas porque Kate precisava mais dele do que eu. Ela dependia emocionalmente mais dele, e ele disse que sentia muito, mas esperava que eu entendesse. Ainda teria achado essa mensagem significativa se ele não tivesse escolhido dizer que meu comportamento mesquinho e imaturo anterior, com meu tio e essas coisas, também o havia incomodado muito, e ele achava que era melhor que ficássemos separados por um tempo, e essa foi outra razão pela qual ele não compareceu. Não vou negar que foi mesquinho, mas honestamente, a única razão pela qual fiz isso foi porque sempre me senti ignorada depois que minha mãe faleceu e não vou fingir que o que fiz não foi imaturo. Mas, o que mais eu poderia ter feito? Eu só queria fazer algo para irritá-lo porque queria saber se ele realmente se importava. E talvez ele se importasse, mas claramente não o suficiente para aparecer para mim, de qualquer forma. A mensagem realmente me irritou, e era o dia do meu casamento, então eu queria ser feliz. Então, simplesmente o bloqueei e segui com o meu dia. Além disso, ele já havia escolhido não comparecer ao casamento, então enviar uma mensagem para me dizer que não compareceria foi bastante redundante. As pessoas perguntaram sobre eles,
sobre por que meu pai e minha irmã estavam ausentes no casamento, e decidi ser completamente honesta com eles e contar a verdadeira razão. Achei que isso refletia mal sobre eles e não sobre mim, então não tinha razão para esconder nada. A maioria das pessoas ficou sem palavras, e outras acharam bastante hilário, mas de uma forma bastante triste. De qualquer forma, acho que praticamente toda a família sabe agora que meu pai pulou meu casamento para ir ao Havaí com Kate para espalhar as cinzas do seu gato. Ele nem conseguiu reservar um único dia para mim, e esse é o seu maior fracasso como pai, eu acho, mas ainda assim me diverti muito e nada pode mudar isso. O dia do meu casamento ainda será o melhor dia da minha vida até agora. Agora sei que vou passar o resto da minha vida com o homem que mais amo e decidi que ele será minha única família de agora em diante. Atualização 3. Olá, já faz uma semana desde o meu casamento. Ainda é ótimo dizer isso. De qualquer forma, Andy e eu deveríamos ir em nossa lua de mel em alguns dias, mas obviamente, meu pai e Kate simplesmente não podem me ver feliz, então decidiram que este é o momento perfeito para me confrontar sobre o que eu disse às pessoas no casamento sobre por que eles não estavam presentes. Há 3 dias, Kate me enviou uma mensagem. Eu não a havia bloqueado, apenas bloqueei meu pai, mas depois de ler sua mensagem, senti vontade de bloqueá-la também, porque era tão irritante que ela se sentisse moralmente superior aqui. Só para esclarecer, a única razão pela qual ainda não a bloqueei é porque, caso algo aconteça ao meu pai, quero poder saber, e sei que, apesar de nossas diferenças, tenho certeza de que ela ainda me informará em caso de acidente ou doença ou qualquer outra coisa. De qualquer forma, essa é literalmente a única razão pela qual ainda dei a ela acesso a mim. Sei que a maioria das pessoas me aconselharia a cortar contato, mas não acho que isso seja possível para mim, porque, só porque meu pai foi um pai terrível para mim, não significa necessariamente que eu também deva ser uma filha terrível para ele. Isso pode não fazer sentido para muitas pessoas, mas esses são meus valores e vou me manter fiel a eles, então eu apreciaria se as pessoas não comentassem sobre isso. Agora, voltando à mensagem que ela me enviou, disse: acabamos de voltar do Havaí e já fomos contatados por muitos de nossos parentes, e eles acham que estávamos errados por escolher o dia do seu casamento para espalhar as cinzas do meu gato. Não me surpreende que você tenha escolhido contar a todos essa história e nos retratar de maneira negativa, mas estou desapontada que você continue me atacando, apesar de saber que estou passando por um momento muito difícil na minha vida. Realmente gostaria que você não tivesse falado mal de mim e do papai, porque somos família, e você, de todas as pessoas, deveria entender que é muito difícil perder um ente querido. Realmente espero que você tivesse mais compaixão por mim, mas, de qualquer forma, isso obviamente não é o caso. Papai também notou que você o bloqueou, e está muito chateado por isso, então acho que você deveria desfazer isso. E, honestamente, tudo que tenho a dizer é que você precisa ser um pouco mais considerada conosco. Você não pode simplesmente passar pela vida pensando apenas em si mesma e esperar que as pessoas estejam bem com isso. Espero que você entenda o que estou dizendo e se desculpe. Mesmo que não o faça, não ficarei surpresa, porque se você ainda escolher me odiar neste momento, há muito pouco que posso esperar de você. O tom da mensagem em si me irritou muito, e depois o conteúdo. Eu nem quero dizer nada sobre isso porque posso acabar xingando ela aqui. Era tão pretensiosa e moralista que, honestamente, eu queria simplesmente bloqueá-la, mas depois de pensar por um tempo, decidi redigir minha própria resposta e enviá-la. Kate, contei aos nossos parentes porque você e papai não estavam presentes no casamento, e decidi ser honesta sobre isso porque não sou uma mentirosa. Além disso, ao decidir não comparecer ao meu casamento, você se colocou nessa posição, e acho que é muito injusto esperar que eu encubra isso para protegê-la, especialmente dadas as circunstâncias atuais, já que ambos foram nada mais do que cruéis comigo. Vocês não puderam pensar em mim no meu dia de casamento e tentar me colocar em primeiro lugar por um único dia, então realmente não acho que tenha nada para me desculpar. Se papai está chateado porque o bloqueei, ele provavelmente deveria ter pensado melhor antes, em vez de se arrepender agora. Já tomei minha decisão e não quero nenhum contato com nenhum de vocês dois, então eu realmente apreciaria que você não me contatasse depois disso, a menos que seja uma emergência. Nesse caso, você pode me enviar uma mensagem ou me ligar, mas a menos que haja uma situação urgente, realmente gostaria que você não me contatasse, já que não tenho nenhum interesse em falar com você ou com papai. Ambos me magoaram muito nos últimos anos, e concordo com o que papai disse, seria melhor se passássemos um tempo separados por enquanto. So uma mulher caçador agora, e quero passar os próximos anos tentando aproveitar minha vida com meu marido. No momento, ele é a única família que tenho. Desejo a vocês dois tudo de bom na vida. Adeus. Depois de mostrar a mensagem a Andy, a enviei e ela respondeu alguns minutos atrás. Ela disse que respeitaria meus desejos e também acrescentou que meu pai ainda estava muito chateado com minha decisão de não falar com eles, mas não podia evitar, pois trouxeram isso sobre si mesmos. Sei que Kate está feliz por não ter que falar comigo, e se meu pai realmente está tão chateado, bem, que pena, porque, como eu disse, isso é culpa dele, de qualquer forma. Agora vou tentar aproveitar minha lua de mel. Temos planejado isso há muito tempo, e mereço me divertir agora.